Estaria o Richard Dawkins se tornando um cristão? Boa noite, senhores. Já tem aí bastante tempo que eu não gravo um vídeo. Eu estava viajando durante o período de Páscoa. Mas hoje eu queria falar aí sobre esse assunto, porque muito tem se discutido uma certa entrevista que o Richard Dawkins deu aí no dia 31 de março, então próximo aí da Páscoa, né? Exatamente sobre o cristianismo. E ele diz ser um cristão cultural nessa entrevista. Então, esse vídeo, para mim, ele é muito interessante por diversas razões, né? Primeiro porque eu, como Richard Dawkins, eu fui um ateu, né? O Richard Dawkins ainda se considera um ateu. E como ele, eu sou biólogo. Como ele, eu estudei na Universidade de Oxford. Inclusive, eu encontrei o Dawkins uma vez em um happy hour lá do meu departamento, que era o mesmo departamento do Dawkins, né? O departamento de zoologia. E então, assim, né, óbvio, no meu período de ateu e forte defensor do neodarwinismo, eu considerava o Dawkins um dos meus heróis, apesar de nunca ter tido uma idolatria excessiva pelo Dawkins. Mas li o Gênio Egoísta, o Relojoeiro Cego, Deus no Delírio, etc. Né? Então, para quem não conhece, o Dawkins é, né, um biólogo revolucionista, já foi professor de Oxford, ele é um fellow de um dos colleges lá de Oxford, mas ele é mais conhecido pelo ateísmo militante, do que as suas contribuições para a biologia. Né? E até o seu livro mais famoso, do ponto de vista biológico, né, que é o Gênio Egoísta, ele é um livro mais filosófico do que biológico. Tá? Mas enfim, então o Dawkins é um cara que já atacou o cristianismo e religiões de forma geral várias e várias vezes. Né? Como eu disse, ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, chama basicamente as pessoas que acreditam em Deus são malucos, né? Indivíduos que rejeitam o evolucionismo são idiotas, tapados. Ele acha sempre que considerou a religião um problema, algo que deve ser erradicado, que é algo maligno. Então, é interessante ver agora o Dawkins vindo a público com uma visão um pouco mais cheia de nuances a respeito da religião cristã. Né? O Dawkins, obviamente, ele é um cara, né, ele é um britânico, então ele foi criado em um país cristão, ainda que protestante, né? Um país que hoje basicamente se tornou um país ateu, né, secular. E é exatamente sobre esse tópico que ele discute. Né? Então, na verdade, essa mudança de atitude ela já é um pouco mais antiga, mas, por exemplo, no começo desse ano, lá no final de no meio de janeiro, ele colocou um tweet com a seguinte frase: talvez ainda haja algo para eu aprender quando se trata de religião. Minha querida amiga e ex-ateia, Ayaan Hirsi Ali, tornou-se cristã. Estaremos discutindo isso no Festival Inaugural de Diálogos Dissidentes. Então, essa mulher, ela era uma dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, dos ateus. Na época lá que o Christopher Hitchens estava vivo, ele era um desses 4 ateus aí famosos, né, neo-ateus, que acabam vindo a público criticar o cristianismo. Então, até onde eu entendo, essa mulher substituiu um deles, né, que morreu, mas ela se converteu, né, e como o Dawkins já tem autoestima, ele disse que, bem, então eu tenho que, quem sabe, reconsiderar aí, dar uma olhada mais criteriosa a respeito do evolucionismo. Né? O que mostra uma certa arrogância, né? Porque quando uma amiga pessoal do Dawkins, né, que ele considera aí uma aliada, se torna cristã, ele resolve então que talvez o cristianismo tenha um certo mérito, né? Mas para avaliar São Tomás de Aquino, que é um intelectual ordens de magnitude maior do que essa amiga dele, ele simplesmente tenta refutar esse gênio em, sei lá, uma página ou 5 páginas que seja do seu livro Deus um Delírio. Né? Então, assim, não sei o quão sincero foi essa frase, ou talvez tenha sido simplesmente algo aí para passar pano, né? Mas, enfim, o mais importante para a gente discutir é essa entrevista mais recente, do dia 31 de março. E eu traduzi aqui a entrevista,
Ela tem uma entrevista de 2 minutos e meio, eu vou colocar o link aqui embaixo, mas ele diz o seguinte, né? É um corte, né? Eu não assisti a coisa inteira, mas ele começa a dizer o seguinte, abre aspas, bem, eu devo dizer que fiquei ligeiramente horrorizado ao saber que o Ramadã está sendo promovido ao invés da Páscoa. Isso na Inglaterra, né? Eu acredito que somos culturalmente um país cristão, e eu me considero um cristão cultural. Eu não sou crente. E crente aqui, tá? Para ficar claro, quando eu usar o termo crente, eu não estou me referindo ao crente brasileiro, né, de uma denominação protestante. Estou dizendo aquele que acredita, né, que tem fé. Eu não sou um crente, mas existe uma distinção entre ser um crente cristão e um cristão cultural. Por exemplo, eu amo hinos e canções de Natal e eu meio que me sinto em casa no ethos cristão. Eu sinto que somos um país cristão e neste sentido. É verdade que, estatisticamente, o número de pessoas que realmente acreditam no cristianismo está diminuindo e eu estou feliz por isso. Mas eu não ficaria feliz se, por exemplo, nós perdêssemos todas as nossas catedrais e nossas belas igrejas paroquiais. Então eu me considero um cristão cultural. E eu acho importante se, de repente, nós substituíssemos o cristianismo por qualquer religião alternativa. Isso seria verdadeiramente péssimo. Então vamos lá, tem várias coisas interessantes aqui antes que a gente continue, né? Primeiro que, mais uma vez, eu me identifico com Dawkins, porque quando eu era ateu, né, quando eu estava aí no meu processo de desenvolvimento intelectual ou de conversão, eu passei a me tornar, a me considerar um cristão cultural. Né? Tal como Dawkins, eu percebi, observando principalmente as nações europeias, que quando o cristianismo é abandonado, a sociedade colapsa. Né? A arte se torna horrorosa, a moral ela decai de uma forma geral, e né, a literatura, tudo, né? Todas as formas de arte, toda a questão moral de maneira geral, ela vai para o saco, vamos colocar dessa forma. Né? O Dawkins ainda está naquela, pelo menos aqui nessa frase dele, ainda está se apegando a coisas que são ainda mais secundárias, né? Como as belezas da catedral, etc. Né? Então esse apego a basicamente coisas que que hoje em dia são basicamente consideradas como, sei lá, atrações turísticas, né? Eu quero que o cristianismo permaneça lá porque eu gosto das músicas, eu gosto lá das catedrais porque elas ficam bonitas ali como de fundo, né? Mas a pessoa não pensa qual é a causa que levou à construção de algo que é belo, né? O que é que informou a construção dessa catedral? Que é a crença em Deus, que é a crença na beleza objetiva, é a crença de que eu devo dar o que é de melhor a Deus. Porque veja que essas catedrais europeias, muitas vezes elas levavam centenas de anos para serem construídas. Então o cara que projetava a catedral e aqueles que iniciavam a construção jamais veriam o produto final. Então veja que ele fazia isso por uma causa acima dele, né? Acima do próprio do mérito, né? Porque ele não veria o produto final. Então isso que é o importante, não só a beleza em si, que é claro, ela eleva a alma e é algo que é bom, né? O belo e o bom são a mesma coisa, mas nós temos que então começar a refletir o que leva a essa beleza. Né? E o Richard Dawkins, de certa forma, ele reconhece que tem a ver com o cristianismo. Né? Mas nós vamos ver mais para frente que ele vai rejeitar a fé cristã, né? Como ele já o fez aqui. Né? Mas há uma certa contradição, né? Porque, por um lado, ele quer que todos esses aspectos secundários do cristianismo sejam preservados, mas, ao mesmo tempo, ele fica feliz quando ele percebe que as pessoas que realmente acreditam no cristianismo estão caindo. Né? Então, ele quer uma sociedade não cristã, mas com valores cristãos, com estruturas cristãs, com a beleza cristã. Né? Então, há uma clara contradição. Né? Então, exatamente aquilo que ele está ficando assustado, uma sociedade ficando secularizada e promovendo o islamismo,
exatamente por causa da falta de fé dos membros dessa sociedade. Então, se ele quer realmente preservar aquilo que ele gosta, ele deve celebrar quando o cristianismo cresce e não bater palmas quando as pessoas deixam de acreditar no cristianismo. Isso mostra que o Dawkins acha que é possível manter aí os valores cristãos, mas não acreditar no cristianismo, né? O que é uma contradição. Aí a entrevistadora fala o seguinte: isso me leva ao meu, o que, né, você falou agora, né, me leva ao ponto suplementar que, como sabemos, a frequência, né, no comparecimento à igreja está despencando. Mas a construção de mesquitas ao redor da Europa, eu acho que 6.000 estão sendo construídas e muitas outras estão sendo planejadas. Então você acha que isso é um problema? Você acha que isso importa? Aí o Dawkins fica, obviamente, ligeiramente desconfortável, porque você, né, aqui na Europa há um medo enorme de ser cancelado e criticar o islamismo é um problema. Ele diz o seguinte: sim, eu acho, realmente. Eu tenho que escolher minhas palavras com cuidado, mas se eu tivesse que escolher entre o cristianismo e o islamismo, eu escolheria o cristianismo 100% das vezes. Me parece ser fundamentalmente uma religião decente, em uma forma que o islamismo não é. Então veja, o Dawkins, que antes falava que o cristianismo era, né, maligno, está agora dizendo que é uma religião fundamentalmente decente. E nós não devemos ficar criticando o Dawkins excessivamente. Nós devemos nos alegrar que ele está começando a mudar de ideia, né? No meu caso, por exemplo, foi também um processo. Eu também tive essa ideia estúpida de que era possível abraçar os pontos secundários do cristianismo e rejeitar a fé cristã, né? Então, me parece, por essa pequena entrevista, que eu ainda tenho uma outra parte aqui, que eu vou ler, que o Dawkins está começando a ficar um pouco mais, sei lá, acalorado, ter uma visão mais amável em relação ao cristianismo. Ele está longe da verdade, mas ele está se aproximando e nós devemos rezar por ele, né? Aí a entrevistadora fala o seguinte, né? Eu acho que você terá que explicar o porquê você disse isso, né, professor Dawkins. Porque o islamismo não é... né, por que o islamismo não é fundamentalmente decente como o cristianismo? Ela quer que ele explique isso, né? O Richard Dawkins fala o seguinte: sim, a forma como mulheres são vistas, por exemplo. O cristianismo não é muito bom em relação a isso. Aí, obviamente, ele vai vir com esse mito, né? Que o cristianismo... Mas olha o exemplo que ele vai dar do suposto aversão do cristianismo às mulheres, né? Já houveram problemas, né? Não, já tiveram problemas com mulheres pastoras e mulheres bispos, né, e coisas do tipo. Então, veja que para o Dawkins, né, a igreja não querer mulheres se tornando bispo ou padres é uma coisa ruim, né? Seria contra mulheres, né? Acontece que, como eu disse, ele vive em um país anglicano e hoje em dia a igreja anglicana aceita essa loucura, né? Nosso Senhor estabeleceu 12 homens como apóstolos, né? Não, a igreja católica não permite, apesar a onda do modernismo está tentando arrastar a igreja para esse mesmo caminho, isso não vai acontecer, né? Mas para o Dawkins, a igreja rejeitar mulheres bispos é mostrar que ela não valoriza as mulheres, né? Mas enfim. Mas existe uma hostilidade ativa contra mulheres que é promovida, eu acredito, pelos livros sagrados do islamismo. Eu não estou me referindo a muçulmanos individuais, o que claramente é algo diferente, mas as doutrinas do islamismo, o Hadith e o Alcorão, é fundamentalmente hostil a mulheres, hostil aos homossexuais, e eu acho que eu prefiro viver em um país culturalmente cristão, apesar de eu não acreditar em uma única palavra da fé cristã, né? Então, óbvio que o Dawkins aqui, como bom ateu, né, de esquerda, apesar de que o Dawkins já criticou algumas políticas de esquerda, principalmente políticas de gênero, né, sendo ele um biólogo, ele pegou aí, ou talvez para se proteger exatamente do ataque, do cancelamento, ele pegou exatamente aqueles tópicos que até um esquerdista aficionado teria dificuldade,
né, de não criticar no islamismo, né, que é a visão dele sobre mulheres e homossexuais, etc. Né? Mas, e mais uma vez, ele fala aquilo, né, que ele gosta de viver em um país cristão, mas não acredita no centro do cristianismo. Né? Então, o que o Dawkins tem que entender, e que eu acho que de certa forma ele entende, né, é que um país que se seculariza abre as portas para ser dominado pelo islamismo. Né? E que o cristianismo, apesar do que se fala, é tolerante. Né? Por exemplo, em relação aos homossexuais, nós consideramos, enquanto católicos, que agir no seu homossexualismo é um pecado. Mas o indivíduo que é homossexual, por causa de alguma tendência, seja ela qual for, ele não vai ser crucificado pela igreja. Né? A igreja compreende que ele deve receber apoio. Né? Ele não vai poder, obviamente, agir no seu homossexualismo, mas ele não deve ser crucificado por isso. E existem muitos homossexuais católicos que vivem uma vida de castidade. E é uma vida difícil, mas pode ser feita com a graça divina. Mulheres, nem precisamos falar. A criatura mais perfeita, de acordo com o catolicismo, que está acima dos anjos na ordem da graça, que é o centro da criação, é a Nossa Senhora, a rainha dos anjos e dos homens. As mulheres são... quantas mulheres são demonstradas? Eu não sei se a palavra glorificada no português ela pode ser utilizada nesse contexto, porque eu não quero dar a impressão que nós estamos elevando a pessoa a um Deus, né? Mas vou usar assim mesmo. São glorificadas do ponto de vista de elevadas no Evangelho. Né? Nós temos a mulher da Cananeia, Maria Madalena, né? As santas ao redor do templo. Quantas santas na Igreja Católica que são consideradas gênias, que os livros são recomendados a nós para que a gente leia, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Liseu, etc. Tantas santas. Né? Eu não concordo muito com o título de doutora da Igreja, mas, enfim, né, na Igreja pós-conciliar, algumas são consideradas até doutoras. Então há uma visão completamente diferente, né, sobre as mulheres no que comparado ao islamismo. Então, assim, o que nós podemos tirar disso é que o Dawkins está um passo mais próximo da verdade. Né? E, como eu disse, eu me identifico com o que o Dawkins está vivenciando. Né? Muitas vezes nós precisamos iniciar o processo de conversão exatamente por esses passos meio secundários, né? Por essas constatações de algo ali que não são necessariamente centrais, mas que abrem os nossos olhos para o centro. Porque se você começa a observar que, como eu observei, que sem o cristianismo tudo colapsa, que o cristianismo consegue entender a natureza humana muito melhor do que o materialismo, por exemplo, a relação entre a mente e o corpo, né, ou entre o intelecto e o corpo, a beleza, né, compare um museu de arte moderna com uma catedral, os aspectos morais, uma sociedade ateia, uma sociedade que não tem onde ancorar objetivamente a moral. Então, se você observa que a igreja ela compreende todos esses aspectos aí, por assim dizer, mundanos, então parece uma coisa muito estranha que a igreja tenha errado exatamente naquilo que é central à igreja, que é a ressurreição de Cristo, né, o aspecto sobrenatural. Por que a igreja estaria certa sobre todos os aspectos naturais, mas aquilo que é o centro, que unifica todas essas verdades, estaria errado? Então foi esse o passo final que eu dei para aceitar o cristianismo como sendo a verdade. Né? Eu me tornei um cristão cultural, tive essa ilusão do Dawkins, que é possível ser aí ateu e cristão cultural. Depois passei a acreditar que Deus existia pelas provas ali filosóficas e eventualmente eu percebi que não é possível que a igreja tivesse errado exatamente no centro. Né? Então eu dei uma chance a Deus, por assim dizer, ou melhor, Deus pela graça me deu uma chance, né? E Deus respondeu. Né? Então, se Dawkins se abrir, quem sabe ele se abra, né? Porque seria uma coisa monumental se o Richard Dawkins se convertesse e criticasse seus livros anteriores, né? Que Deus dê a ele essa graça antes que ele faleça, né? Porque alguns dos seus colegas lá,
por exemplo, Christopher Hitchens não teve essa oportunidade, né? Ele morreu ateu, né? Então, rezemos pelo Dawkins, né? E quem sabe aí, daqui a alguns anos, nós veremos aí um livro Ateísmo, um Delírio, né? do Richard Dawkins, quem sabe. Então, bom ver os senhores, ou melhor, sei lá, falar com os senhores, e eu estou extremamente magro, como vocês podem perceber, né? Então significa que o período aí da quaresma foi bom. Então, eu falo isso não para me mostrar, mas para que pessoas não, né, já várias vezes pessoas vieram nos comentários apontar que eu estava doente, ou meus olhos, etc. Então, não se preocupem, eu estou bem, ok? Então, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.